por aqui. Exatamente. Ricardo Nunes, o atual prefeito, garantiu mais 4 anos no comando da capital paulista. Derrotou o Guilherme Boulos do PSOL. Mas, como diria o filósofo, a gente não se contenta só com a superfície, né? Claro que não. A gente tem que ir além do resultado. Entender o contexto, as nuances, as entrelinhas dessa eleição. E essa em particular. Você nos traz algumas perguntas bem instigantes. E como, por exemplo, o próprio Nunes declarou que a periferia venceu. Essa frase deu o que falar. Mas o que isso significa de verdade? É só um discurso bonito ou tem algo mais profundo aí? Boa pergunta. Essa é a questão, né? E quais foram os fatores que levaram à derrota do Boulos? Essa é outra pergunta importante. Será que a esquerda paulista precisa recalcular a rota depois desse resultado? Muita coisa pra gente discutir. Vamos começar então pela questão da periferia. Por aí mesmo. É a primeira vez que São Paulo tem um prefeito que veio de lá. Verdade. Um marco histórico. Isso tem um peso simbólico enorme, sem dúvida. Sem dúvida. Mas a pergunta que fica é, essa vitória realmente representa uma conquista para a periferia como um todo? Essa é a grande questão. Ou será que é só uma vitória individual do Nunes? Porque a periferia de São Paulo é gigante, né? É um mar de gente com realidades e necessidades diferentes. Cada bairro, cada comunidade tem suas particularidades, suas demandas. Será que um único representante, por mais bem intencionado que seja, consegue dar conta de tudo isso? É um desafio imenso, sem dúvida. E a campanha do Boulos, hein? Pois é. Eles apontaram 6 fatores que teriam contribuído para a derrota. Vamos analisar um por um. Um deles foi a dificuldade em converter os votos do Lula. Isso foi apontado por muitos analistas. Segundo o Datafolha, só 1 em cada 4 eleitores do Lula em 2022 votou no Boulos. É uma diferença considerável. Por que será que essa transferência de votos não aconteceu como eles esperavam? A gente sabe que o eleitor brasileiro não vota em bloco, né? O voto é individual. Vários fatores influenciam na hora da decisão. Quais, por exemplo? A imagem do candidato, as propostas, o contexto da eleição. Não entendi. No caso do Boulos, parece que ele não conseguiu convencer uma parcela significativa dos eleitores do Lula de que seria o melhor nome para a prefeitura. Outro ponto que a campanha do Boulos levantou foi a falta de participação mais ativa da Tabata Amaral. A Tabata declarou apoio, mas não se engajou tanto na campanha. É isso. Será que isso fez diferença no resultado final? É difícil saber ao certo, pô. É. A Tabata tem um perfil que poderia ter atraído um eleitorado mais moderado, né? Um eleitorado que talvez não se identificasse tanto com Boulos? Mas eleições são imprevisíveis. É verdade. Quem pode garantir que a participação dela teria mudado o resultado? E teve também o efeito Márcio França. Sim. E o debate interditado, como a campanha do Boulos chamou. Esses foram pontos polêmicos. O que você achou disso? Pois é, a candidatura do França e a desistência do debate acabaram beneficiando o Nunes, pelo menos na percepção de parte do eleitorado. Ele acabou passando uma imagem de moderação, de alguém que buscava o diálogo. Em contraste com o tom mais crítico do Boulos. Essa foi a leitura de alguns. E as obras da gestão Nunes? Sim, as famosas obrinhas. A campanha dele fez questão de destacar, né? Mais de 8.000 obrinhas espalhadas pela cidade. Que isso pesou na decisão dos eleitores. Sem dúvida, obra pública visível costuma agradar o eleitor. Faz sentido. É aquela coisa. Se o prefeito está fazendo obra é porque está trabalhando? Essa é a lógica. A gente sabe que nem sempre é bem assim. A gente sabe. Mas a percepção do eleitorado conta muito. Outro fator que a campanha do Boulos apontou foi o continuismo. Interessante. Essa tendência que a gente viu em 2016, né? Com a reeleição de vários prefeitos. É verdade. Será que isso também influenciou o resultado em São Paulo? O continuismo é um fenômeno interessante, né? Parece que em momentos de crise o eleitor prefere o conhecido ao novo. Como se pensassem. Bom, pelo menos com esse a gente já sabe o que esperar. Faz sentido. É uma aposta na segurança, digamos assim. E teve também a questão da periferia, né? Sim, a periferia foi um ponto central nessa eleição. O Boulos, mesmo com a Marta Suplicy na chapa, não conseguiu penetrar tanto nessas regiões. A Marta era vista como um trunfo para atrair o voto da periferia. Mas parece que não funcionou como eles esperavam. A gente vê isso pelos resultados. O Boulos acabou concentrando seus votos na região central. O mapa da eleição mostra isso claramente. Olhando para o mapa da eleição, a gente vê claramente essa divisão. O Boulos venceu em apenas 3 zonas eleitorais. E todas na região central. Isso nos diz muito sobre as dinâmicas eleitorais na cidade, né? Sem dúvida, a periferia ainda é um desafio para a esquerda paulista. Mas a análise dessa eleição não pode se resumir só à campanha do Boulos, né? Exatamente, temos que olhar para o cenário mais amplo. O PT
principal partido de esquerda do país, também está fazendo um balanço da sua atuação nesse processo. O PT precisa entender o que aconteceu e se preparar para os próximos desafios. É natural que depois de uma derrota, os partidos façam autocrítica, né? Sim, é importante analisar os erros e acertos. Para entender o que deu errado e como melhorar para as próximas eleições. Exatamente, é um processo de aprendizado. No caso do PT, as críticas do Washington Quaquá. Ah, sim, o vice-presidente do partido... levantaram um debate importante sobre a estratégia da esquerda em São Paulo. Quaquá fez críticas contundentes à campanha do Boulos. Ele questionou a aposta do PT num candidato como o Boulos. É considerado por ele muito à esquerda para ter chances reais de vitória. Ele defende que o PT precisa apoiar candidatos mais viáveis. Com um discurso que dialogue com o eleitorado mais amplo. Ele até citou a Tabata Amaral como exemplo. Tabata tem um perfil mais moderado, né? Que poderia atrair eleitores de diferentes espectros políticos. Essa é a aposta do Quaquá. Falo do Quaquá reflete uma divisão dentro do PT, né? Sim, o partido está dividido entre manter suas bandeiras históricas ou buscar alianças mais amplas para voltar ao poder. Essa discussão sobre a busca por candidatos laranja. Em vez de vermelhos. Como alguns estão chamando. Coloca em xeque a identidade do PT. Será que o partido está disposto a abrir mão de suas raízes para voltar ao poder? Essa é a grande questão que o PT precisa responder. E a resposta, com certeza, vai influenciar os rumos da política em São Paulo nos próximos anos. Sem dúvida, essa é uma decisão crucial para o futuro do PT. Retomando nossa análise da eleição para a prefeitura, acho que a gente precisa se aprofundar na questão da periferia. É verdade. Afinal, a afirmação do Nunes de que a periferia venceu merece um olhar mais crítico, você não acha? Concordo totalmente. A gente precisa ir além do simbolismo da vitória de um candidato que veio da periferia. E entender o que isso significa na prática para os moradores dessas regiões. É isso, Afinal, o que realmente muda na vida das pessoas? É a pergunta que fica, né? A periferia de São Paulo é enorme e diversa, É verdade. com diferentes níveis de renda, acesso a serviços públicos, demandas específicas. É um monte de coisa. Não dá para tratar todo mundo como se fosse um bloco único, né? Pensando bem, durante a campanha a gente viu o Nunes explorando bastante essa ideia de representatividade, Bastante. de conexão com a periferia. Sim. Será que isso foi só discurso ou ele realmente pretende fazer algo diferente pelos moradores dessas regiões? A estratégia de campanha dele foi muito bem sucedida nesse sentido, né? Capturando o sentimento de identificação de parte do eleitorado periférico. É verdade. Mas agora o desafio é colocar em prática o que foi prometido, né? A gente vai ter que esperar para ver. A gente precisa observar de perto se as políticas públicas do Nunes realmente vão atender às necessidades da periferia. E como a gente pode fazer essa análise? O que a gente deve observar para avaliar se a gestão do Nunes vai trazer mudanças reais para essas regiões? Acho que a gente pode ficar de olho em alguns indicadores importantes. Investimentos em infraestrutura, transporte, saúde, educação, cultura, segurança. Mas quanta coisa! É preciso acompanhar de perto se esses investimentos serão direcionados de forma justa e equitativa para diferentes regiões da periferia. Faz sentido. E é importante lembrar que a periferia de São Paulo não se resume a um único perfil. Exatamente. Temos áreas com características e necessidades bem diferentes, né? Com certeza. É preciso olhar para a periferia de forma mais detalhada, considerando as especificidades de cada região. Sim. Por exemplo, as demandas de transporte em áreas mais distantes do centro são diferentes das demandas de áreas mais próximas. É verdade. Enfim, cada região tem suas peculiaridades. E como você acha que a gestão Nunes pode lidar com essa complexidade toda? É um desafio, sem dúvida. E garantir que as políticas públicas cheguem a todos os cantos da periferia. Acho que a chave para uma gestão eficiente e justa na periferia está na capacidade de ouvir as demandas locais, dialogar com as lideranças comunitárias e construir soluções participativas junto com os moradores. Ou seja, uma gestão mais próxima da população. Exatamente. E nesse ponto, a participação popular é fundamental, né? Com certeza. Afinal, quem melhor para apontar os problemas e as soluções do que os próprios moradores da periferia? Sem dúvida. A construção de políticas públicas eficazes para a periferia depende da participação ativa dos cidadãos. A população precisa se engajar. Conselhos participativos, audiências públicas e outras ferramentas de democracia participativa são essenciais para garantir que a voz da periferia seja ouvida. Falando em voz da periferia. A gente lembra que a campanha do Boulos teve dificuldades em penetrar nessas regiões, mesmo com a Marta Suplicy na chapa. A Marta era vista como um trunfo para atrair o voto da periferia. Mas
Parece que não funcionou como eles esperavam. Por que você acha que isso aconteceu? Essa é a pergunta. Acho que a dificuldade do Boulos em conquistar a periferia pode ser atribuída a vários fatores. Sem querer. A força da máquina pública mobilizada pelo Nunes, o discurso de proximidade com o eleitorado periférico e a dificuldade da campanha em dialogar com as demandas específicas dessas regiões. Parece que a questão da comunicação com o eleitorado periférico é crucial. Sem dúvida, a comunicação é fundamental em qualquer campanha. Como você acha que a esquerda pode aprimorar essa comunicação? É uma boa pergunta. E se conectar de forma mais efetiva com os moradores da periferia? Acho que a esquerda precisa desenvolver uma linguagem mais próxima da realidade da periferia, que aborde temas como emprego, segurança, saúde e educação de forma mais concreta. Menos abstrata, né? Exatamente. E menos ideológica também. Ou seja, ir além dos discursos abstratos e apresentar soluções práticas para os problemas do dia a dia enfrentados pelos moradores da periferia. Exatamente. A esquerda precisa se conectar com as demandas reais da periferia. Mostrar como suas propostas podem melhorar a vida das pessoas na prática. É isso aí. E, além da linguagem, é importante que a esquerda esteja presente na periferia. Com certeza, a presença física é fundamental. Ouvindo as demandas, participando das lutas, construindo soluções em conjunto com os moradores. Concordo plenamente. A presença física na periferia, o contato direto com as comunidades e a construção de relações de confiança são fundamentais para que a esquerda reconquiste o espaço perdido. E como você acha que a esquerda pode se articular para construir essa presença mais efetiva na periferia? Boa pergunta. Qual o papel dos movimentos sociais, das lideranças comunitárias e dos partidos políticos nesse processo? A construção de uma presença mais forte da esquerda na periferia requer um esforço conjunto de diferentes atores. Todo mundo precisa se unir. Movimentos sociais, lideranças comunitárias, partidos políticos e a própria população precisam se articular para criar espaços de diálogo, organização e mobilização. Os movimentos sociais, por exemplo, têm um papel fundamental na articulação das demandas da periferia. Com certeza. E na pressão por políticas públicas que atendam às necessidades da população. Sem dúvida. Os movimentos sociais são a voz organizada da periferia. É verdade? E sua atuação é essencial para garantir que as demandas da população sejam levadas em consideração pelos governantes. E os partidos políticos de esquerda, qual o papel deles nesse processo de reconstrução da presença na periferia? Os partidos políticos de esquerda precisam ir além das eleições e construir uma presença permanente na periferia. Não só aparecer em época de eleição. Isso significa ter militantes atuando nas comunidades, dialogando com a população, organizando atividades, levando as bandeiras da esquerda para o dia a dia da periferia. E o que a gente pode esperar da gestão Nunes em relação à periferia? Que é a grande pergunta. Quais os principais desafios e oportunidades que se apresentam? Acho que o Nunes vai ter um grande desafio pela frente. Ele precisa atender às expectativas geradas durante a campanha. É verdade? Traduzir o discurso de proximidade com a periferia em ações concretas. Não é fácil. E lidar com demandas complexas e heterogêneas dessas regiões. As expectativas são altas. Sem dúvida. Mas a realidade da gestão pública é complexa, né? Com certeza. E impõe limites. O Nunes vai ter que lidar com restrições orçamentárias, pressões políticas e a necessidade de atender a diferentes grupos de interesse. A gente sabe como é. Governar uma cidade como São Paulo exige capacidade de negociação, visão estratégica e habilidade para conciliar diferentes interesses. Mas além dos desafios, quais as oportunidades que você enxerga para a gestão Nunes em relação à periferia? Acho que ele tem a oportunidade de construir um legado positivo, promover a inclusão social, melhorar a qualidade de vida da população e transformar a periferia de São Paulo num espaço mais justo e igualitário. Seria um grande avanço. Sem dúvida. Para finalizar essa segunda parte do nosso mergulho na eleição. Sim. Uma pergunta para você. Manda. Que a gente pode aprender com essa eleição. Em especial sobre a dinâmica entre centro e periferia na cidade. Acho que a eleição de 2024 mostrou que a periferia de São Paulo é um ator político cada vez mais relevante. A gente tem visto isso. Com demandas específicas e um potencial de mobilização que não pode ser ignorado. É verdade. O desafio para os gestores públicos e para a sociedade como um todo é construir pontes entre o centro e a periferia. Integrar a cidade. Promovendo o desenvolvimento integrado da cidade e garantindo que os benefícios do crescimento cheguem a todos os seus habitantes. E com essa importante reflexão sobre a relação entre centro e periferia, a gente encerra a segunda parte do nosso No Horizontas sobre a eleição em São Paulo. Na próxima e última parte, a gente vai analisar as perspectivas para o futuro da cidade, os desafios da gestão Nunes e os rumos da política paulistana. Aguardo ansiosamente. Não percam.
chegamos à reta final do nosso No Horizontes especial sobre a eleição para a Prefeitura de São Paulo. É isso aí. Depois de analisarmos os resultados, as estratégias de campanha, o papel da periferia e os desafios da esquerda. Ufa, quanta coisa. A gente cobriu bastante coisa. Bastante coisa. Acho que é hora de olhar para o futuro. É o que esperar dos próximos 4 anos. O que será que a gente pode esperar de São Paulo nos próximos 4 anos com Ricardo Nunes no comando? Olha, acho que o Nunes tem um desafio enorme pela frente. É. Ele herda uma cidade complexa, com problemas crônicos e uma população cada vez mais exigente. É verdade. As expectativas são altas, mas a gente sabe que a realidade da gestão pública impõe limites. É, com certeza. A crise econômica, o desemprego, a violência, a desigualdade social. São muitos problemas. São problemas que se arrastam há anos. E que exigem soluções criativas e eficazes. Você acha que o Nunes tem a capacidade de lidar com tudo isso? Acho que ele demonstrou, durante a campanha, uma capacidade de diálogo e de articulação política, que podem ser importantes para enfrentar esses desafios. A gente viu que ele tem jogo de cintura. Mas, além disso, ele vai precisar de muita competência administrativa para gerir os recursos da cidade, de forma eficiente e transparente. E a polarização política, hein? Esse é outro grande desafio. A gente viu, durante a campanha, como o debate público ficou acirrado. Com ataques pessoais e pouco espaço para o debate de ideias. Será que isso vai continuar nos próximos anos? A polarização é um dos grandes desafios da democracia brasileira hoje. É verdade? E São Paulo, como a maior cidade do país, não está imune a esse fenômeno. Infelizmente. O Nunes vai precisar ter muita habilidade para construir pontes entre os diferentes grupos políticos. Vai ter que unir a cidade. E garantir a governabilidade da cidade. Concordo, a gente precisa de um ambiente político mais construtivo. Sem dúvida. Em que o diálogo e a busca por soluções para os problemas da cidade estejam acima das diferenças ideológicas. É isso aí. E qual o papel da sociedade civil nesse processo? O que os cidadãos podem fazer para contribuir para a construção de um futuro melhor para São Paulo? Acho que a participação da sociedade civil é fundamental. A gente não pode ficar só reclamando. A gente não pode se contentar em apenas votar a cada 4 anos. A gente precisa se envolver mais. Precisamos acompanhar de perto as ações dos nossos governantes. Cobrar resultados, participar dos debates, propor soluções. É isso aí. A democracia se constrói no dia a dia, com participação ativa de todos os cidadãos. Isso aí. A gente precisa se engajar, se mobilizar, ocupar os espaços públicos, fazer nossa voz ser ouvida. Concordo plenamente. E para finalizar o nosso No Horizontes de hoje, Sim. queria te fazer uma última pergunta. Pode perguntar. O que a gente pode aprender com essa eleição para a Prefeitura de São Paulo? Acho que a principal lição dessa eleição é que a democracia é um processo dinâmico, em constante transformação. A gente vê as coisas mudando o tempo todo. A gente viu a ascensão de novas lideranças, a mudança no perfil do eleitorado. O surgimento de novas demandas sociais. E a sociedade está em constante movimento. A política precisa se adaptar a essa nova realidade para continuar sendo um instrumento de transformação social. É verdade, a política não pode ficar parada no tempo. E a gente aqui no No Horizontes vai continuar acompanhando de perto as mudanças na política, na sociedade, na cultura. Para trazer para vocês as análises mais aprofundadas e as reflexões mais instigantes. É isso aí. Muito obrigado pela companhia. O prazer foi meu. E até a próxima.